Fala pessoal, beleza? O Wiz na área de novo e dessa vez continuando a nossa série de jogos que marcaram a década de 80, né, mais especificamente. E dessa vez, como a gente focou no vídeo anterior mais nos jogos lançados para o Atari, dessa vez a gente vai focar na geração 8 bits, mais especificamente jogos do Nintendinho e do Master System, beleza? Então se liga aí. Bom, começando pelo Master System, que era o principal concorrente do Nintendinho na época. Para início de conversa temos o Alex Kidd. Alex Kidd inicialmente fez muito sucesso no console, tanto que a Sega aproveitou a sua imagem e o transformou em mascote da empresa. E não se engane, apesar de ser um jogo de plataforma com dificuldade moderada, esse jogo já deixou muito marmanjo no chão. California Games, Jogos de Verão, é uma divertida coletânea de mini-jogos baseadas em vários esportes, como skate, patins, surf, BMX e outros, que com certeza, na minha opinião, foi um dos games mais criativos do Master System. Black Belt, um jogo de luta baseado em um anime de sucesso no Japão. Tinha uma jogabilidade bem simples, porém viciante, e até um certo ponto fácil de se progredir. O Master System recebeu vários portes dos arcades para o seu console. Um deles foi o Afterburner, um ótimo jogo de nave que te colocava dentro do cockpit do caça. Bom, pelo menos a versão do arcade fazia isso. Apesar da limitação do Master System, até que o port ficou bem bacana. O revolucionário RPG da Sega, Phantasy Star, que trouxe gráficos incríveis para um console de 8 bits, coisa que até então ninguém esperava que acontecesse. Arte, músicas e jogabilidade perfeita, indispensável para qualquer fã de RPG. Castle of Illusion, um dos melhores jogos já feitos do Mickey. Os temas e algumas fases são bem parecidos com a versão do Mega Drive, mas a jogabilidade e algumas mecânicas e desafios são totalmente diferentes, o que o torna quase como um jogo novo. Wonder Boy, apesar de se parecer muito com um jogo de plataforma devido à sua visão lateral, esse jogo se tornou uma das mais conhecidas franquias de RPG de ação. Assim como outros jogos da Sega, Wonder Boy recebeu uma versão brasileira, sendo traduzido para o português, e tendo seus sprites substituídos pelos da Mônica e sua turma, que também fizeram muito sucesso aqui no Brasil. Agora passando para os jogos da Nintendo, que praticamente dominava o cenário gamer da época, foi no Nintendinho que várias franquias de sucesso tiveram seu berço, como por exemplo, Metroid. Lançado para o Nintendo em 1986, esse jogo apresentou ao mundo a Samus, amada e odiada por muitos gamers, tanto pela sua dificuldade nos jogos, quanto pelo seu enredo complexo e a jogabilidade inovadora para um game de plataforma da época. Explorar cavernas e espaços abertos quase intermináveis era para poucos. Mesmo assim, Metroid marcou época e viciou muita gente. Metal Gear. Foi aqui que a lendária saga de Snake e Hideo Kojima começou no mundo dos games. Os gráficos em 8 bits não limitaram uma das maiores franquias dos games que estava nascendo, e a Konami apostou todas as suas fichas nos games que se seguiram após esse. Battletoads. Já comentei sobre esse famoso jogo dos sapos no vídeo sobre jogos mais difíceis do mundo, e adivinha em que posição ele ficou. Se você assistiu ao vídeo você sabe, e se não, dá uma olhada na setlist aqui do canal, que com certeza você vai saber em que posição esse clássico ficou, e mais coisas sobre ele. Castlevania, outra franquia de sucesso que nasceu no Nintendinho. Também publicado pela Konami em 1987, traz o nosso conhecido herói Simon Belmont na caçada do poderoso Conde Drácula, além de ser considerado também um dos jogos mais difíceis da franquia. Kirby, aquela bolinha rosa e fofa que come tudo que vê pela frente, também nasceu no Nintendinho e virou clássico no Super Nintendo. Apesar da aparência, não se engane, esse personagem pode te encantar com sua jogabilidade diferenciada. Contra, originalmente lançado em 1988, esse sim é um clássico supremo, criador de um gênero de jogos de shooter que vieram posteriormente a ele. O jogo é pioneiro e obrigatório para todo old gamer. Final Fantasy, outra franquia de sucesso que nasceu no Nintendinho. Esse eu nem preciso comentar, dada a fama que ele possui entre os jogadores e admiradores de RPG do mundo todo. Quer saber mais sobre a origem desse game? Não deixe de jogar a versão do NES. Tartarugas Ninjas, muita gente achava que eles tiveram início no Super Nintendo, mas não foi bem assim.
Foi no Nintendinho mesmo que um dos mais amados jogos de beat'em up nasceu. Mesmo com gráficos um pouco limitados, esse jogo fez história no console, principalmente pela sua dificuldade. Mega Man, também conhecido como Rockman no Japão, foi a aposta da Capcom para o console da Nintendo. E que aposta, hein? Lançado em 1987 no Japão, esse jogo apresentou ao mundo o robô azul mais querido dos gamers. E para quem gosta de chefes desafiantes, esse é o jogo certo. The Legend of Zelda, um dos jogos revolucionários da Nintendo por trazer um mundo aberto para se explorar, quests e desafios jamais vistos em outros jogos de RPG, com uma ótima dificuldade e um ótimo enredo também. E por último, a franquia Mario, que repaginou os jogos de plataforma e aventura e levou a Nintendo ao topo de vendas no mundo todo. Saído do jogo do Donkey Kong, Mario ganhou seu próprio jogo ainda nos anos 80 e nunca mais saiu dos consoles da Nintendo. Muitos outros jogos também marcaram época nos anos 80 e ficaram de fora desse vídeo. Caso você conheça algum que mereça ser citado aqui, deixa aí nos comentários, beleza? Bom, então é isso, pessoal, muito obrigado se você assistiu o vídeo até o final. Não se esqueça de deixar o seu gostei, seu comentário e me seguir nas redes sociais, beleza? Que tá aqui embaixo na descrição. Então fico por aqui e até a próxima, valeu!